Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, sou Jesus Geraldo. Estou hoje para fazer aqui a leitura da Palavra de Deus na Bíblia. Se você tiver a Bíblia em casa e quiser acompanhar, você vai procurar no livro de Mateus, capítulo 15, verso 21, que fala sobre a mulher cananeia. Vamos lá, pessoal? Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro, de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Então Jesus respondeu para ela assim. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra, então ele ficou calado, né? Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu para ela: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Amém? Amados, vale salientar que nessa época Jesus estava caminhando, né? E as pessoas o procuravam sempre para receber seu milagre. Então aquela mulher estava muito aflita. Desculpa. Aquela mulher estava muito aflita, né? Com a filha endemoniada. Então eu fico imaginando aquele desespero de mãe, né? Que a mãe e o pai dá a vida pelo filho, né? E principalmente a mãe, né, que teve as dores do parto para ter sua filha, que amamentou, né? Antes carregou 9 meses aquele bebezinho no ventre. Então é diferenciado, meus irmãos, o amor de mãe, né? Pelo filho. O pai também, mas o de mãe é ímpar, né? Então vamos lá. Aquela mulher, no desespero, né, clamou, não para ela, mas para sua filha. E eu fico imaginando Jesus, nessa palavra que Jesus falou aqui, ó. Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos, né? Porque nesse caso Jesus estava querendo indagar o quê? Porque ele indagou para ela assim, ó, que ele foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele estava se referindo ao povo de Israel. E aquela mulher, eu acho que Jesus até provocou ela assim um pouco nesse sentido, né? Você imagina você, naquela analogia que Jesus fez naquele momento, você ser comparado a um cachorro, né? A um cachorrinho. Então Jesus disse que não era lícito pegar o pão dos cachorrinhos, aliás, o pão dos filhos, né? E jogar aos cachorrinhos. Ele estava se referindo que ele veio para o seu povo, né? E pregar o evangelho e salvar. Mas porém ela não era, né? Ela não era do seu povo de Israel. Então era isso que Cristo queria falar. Porém, na analogia que ele fez, a comparou como se fosse um cachorrinho, né? Então, veja bem, é tão grande a fé daquela mulher, né? Porque aquela mulher, mesmo Jesus Cristo tendo falado isso, talvez até provocando ela, e ela se humilhou aos pés de Cristo e falou essa palavra aqui, né? É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha que tão grande fé que aquela mulher demonstrou para Jesus, né? Então, foi um exemplo de humildade. Ela não se sentiu ameaçada, ela não se sentiu, digamos, desprezada, humilhada. Ao contrário, ela se rendeu a Cristo Jesus, se humilhou aos pés de Cristo. Então, Jesus Cristo ficou muito admirado com aquela fé, né? Então, Jesus respondeu então para ela assim, ó, mulher, que grande fé
você tem. Que seja feito como você quer. Amados, quando a gente tem a humildade de reconhecer a nossa pequenez, os nossos pecados, e que a gente crava o joelho no chão e que a gente clama a Cristo Jesus, que a gente se humilha aos pés da cruz, aos pés de Cristo. Então a gente vai, Cristo, ele, mesmo a gente não sendo digno, Jesus Cristo ouve a sua oração e ele vai interceder ao Pai por você. Ele mesmo já pode fazer um milagre, lógico que ele também é Deus, Filho de Deus, e também reconhecemos Cristo como Deus, Jesus Cristo como Deus, porque ele falou, eu e o Pai somos um. Ele quer que eu e você também, com o Pai, sejamos um. Então, através de Cristo Jesus, nós somos adotados pelo Pai como filhos. E como filhos, pessoal, nós temos direito a comer na mesa do Rei. Quando você passa da condição de escravo para filho, você passa a ser co-herdeiro. Herdeiro do herdeiro. E nós somos co-herdeiros através de Cristo Jesus. Porque a palavra nos diz que nós somos co-herdeiros, né? Através de Cristo, herdeiros do Pai. Então nós somos também adotados como filhos. Então, pessoal, veja só que fé aquela mulher teve. Assim, muitas vezes nós estamos assim assoberbados com tantas coisas, com tantos problemas, que esquecemos de levar a petição, de levar a oração a quem realmente pode resolver, que é Cristo Jesus, que é o médico dos médicos, né? Senhor dos senhores, é o justo juiz, o advogado que nunca perde uma causa. Então, quando você tiver algo para você exclamar, não desabafa no Facebook, não desabafa nas redes sociais, não procura ajuda, porque muitas vezes com aquela pessoa que está ouvindo o teu problema, mas às vezes não tem a intenção nenhuma de te ajudar, ou nem pode te ajudar. Mas você, quando você vê uma causa impossível para os homens, clama a Cristo Jesus, dobra teu joelho, fala com Ele no secreto do teu quarto, e é Ele que vai te ouvir em secreto e vai te ajudar. Então, e a gente tem essa humildade da gente reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Sem Cristo Jesus na nossa vida nós não somos nada, não somos ninguém. É tanto que Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, gente, Ele é a ponte, Ele é o canal para te levar até o Pai. É Cristo Jesus. Não existe atalhos, não. Você não precisa falar com quem já morreu, com São José, Santo Antônio. Não, pessoal, esse pessoal já morreu, estão descansando, eles estão esperando o dia do julgamento, igual eu e você um dia também terá. Então você tem que interceder com Cristo Jesus, porque Ele é o intercessor. Ele disse, eu sou o caminho. Ele não falou para assim, eu sou um dos caminhos, você pode pegar também esse atalho, não. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ainda exclamou no final, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso são as palavras de Jesus. Eu acredito que Ele é homem que não mente. Ele é filho de homem que se arrependa. Então Ele é filho de Deus, o Altíssimo, que Ele também é Deus. E ele se tornou carne e viveu entre nós. Sentiu todas as dores que nós sentimos. Sentiu todo o abandono, sentiu todo o frio, sentiu tudo que a gente sente, Ele sentiu na carne, como homem, para poder vencer na carne e tirar o pecado do mundo. Porque o pecado entrou no mundo através do homem, o primeiro homem, Adão, e saiu do mundo, pode ser redimido do pecado através de Cristo, porque Cristo venceu tudo como homem e passou por tudo, calado, foi para o cativeiro, foi para a morte de cruz, né? Para aquele local lá, foi crucificado, acho que é Gólgota, se não me engano, Gólgota, é o local das caveiras, é um local quando eles colocavam as cruzes, né? E Jesus foi crucificado, morto e sepultado, mas Ele ressuscitou. É o único ídolo que ressuscitou é Cristo. É tanto, se você chegar na cova de qualquer ídolo que o mundo tem, você vai ver lá, aqui descansa os restos mortais do Papa, aqui descansa os restos mortais de Elvis Presley, entendeu? De Michael Jackson, mas todos vai estar lá, os ossos descansando. Mas se você chegar no túmulo de Jesus, você vai ver a frase assim, Ele não está aqui, Ele vive, Ele está vivo, Jesus Cristo ressuscitou, aleluia, glória a Deus. Então é nele que nós temos que clamar, é a Ele que nós devemos pedir, é a Ele que nós devemos agradecer também, é a Ele que é a razão da nossa fé, amém? Então aquela mulher deu esse exemplo para a gente de humildade,
né? Que ela reconheceu a pequenez, que a gente possa reconhecer a nossa pequenez também. Somos pequenos, gente, somos falhos, mas nós somos semelhantes uns aos outros. Muitas vezes julgamos o nosso irmão ao invés de abraçar e ajudar. Então, lembrando que nós somos pecadores, todos somos pecadores, todos. Não existe pessoa que não seja pecadora na face da terra. Porém, quando nós resolvemos entregar a vida a Cristo Jesus, nós temos uma vida transformada pela graça. Passamos a ser santos. O que é santo? Santo é uma pessoa totalmente que não tem pecado nenhum? Não, santo, a palavra já está dizendo, é separado para Deus. A partir do momento que você encontrou a Jesus, entregou a tua vida para Ele, você passa a ter esse contato diferente do mundo. Vai andar com pessoas que são os irmãos da igreja, que nunca vai te convidar para fazer algo errado, irmão. O povo de Deus nunca vai te convidar para beber, para fumar, para se prostituir. Não, esse povo que é um povo escolhido, que é o povo de Deus, você vai ser chamado para ir para a graça, para ir para a igreja, para louvar a Deus, para ter comunhão com os irmãos. Por isso que é um povo separado. Quando a gente aceita Jesus, a graça de Cristo começa a te alcançar. Você começa a ler a palavra, começa a estudar, os pastores começam a ensinar. Então você passa a ter uma vida transformada em Cristo Jesus. Então você vai ter que nascer de novo da água e do Espírito Santo de Deus. Você terá um batismo realmente com consciência. Não é um batismo de 3 meses, 4 meses, que você não sabia nem o que era que estava fazendo, que te batizaram, não. Esse batismo tem que ser um batismo consciente, que você realmente aceitou a Jesus, que você realmente entendeu a salvação. Então você escolheu andar com Cristo. A partir desse momento, sim, você é batizado, que representa você morrer para o mundo e nascer para Cristo de novo. Amém? Agora deixa eu falar uma coisa importante para você. Não é somente o batismo que vai te salvar. Não. O que vai te salvar é você ter a consciência que você sem Cristo não é nada e você aceitar Ele como o único suficiente Salvador da tua vida. Aí sim, você vai estar num processo de transformação de espírito através da graça de Cristo na tua vida. Amém? Então é isso, pessoal. A transformação existe, a graça exige transformação, que todos os dias você vai sendo lapidado. Você pode chegar na igreja, pessoal, aceitar a Jesus do jeito que você está. Muitas vezes a gente faz a pregação, a gente às vezes faz o convite para a pessoa e ela diz, não, eu vou esperar mais um pouco. Eu vou esperar um pouquinho, eu quero tomar aquela cervejinha, eu quero sair um pouquinho. Deixa eu te falar uma coisa. Venha do jeito que você está para Cristo. Quem transforma você não é o homem, não. A gente só faz falar e fazer o convite e pregar a palavra. Quem convence a você do pecado é o Espírito Santo de Deus. O homem não tem esse poder de convencer você. Mas se você esperar para vir quando você estiver preparado, sozinho você não vai conseguir. Mesmo porque, às vezes, o ambiente que você está é propício ao pecado. Você está num ambiente que as pessoas vão estar bebendo, que as pessoas vão estar falando da vida alheia. Você vai estar num ambiente que é favorável e suscetível ao pecado. E dificilmente você consegue sozinho. Mas quando você passa a ir para a igreja, você passa a aceitar Jesus como Salvador, e você vai ter um convívio com pessoas que não vão te levar a pecar, né? Não vão te convidar ao pecado. Então você começa a ter uma vida transformada, você vai ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida, e você vai sentir na pele, na vida, aqui na terra ainda, a transformação da tua vida. Restaura o teu casamento, restaura a tua vida, restaura os teus filhos. Então você vai ver que andar com Cristo é o melhor presente que você pode dar à sua vida. Amém? E é tanto que nessa passagem aqui a gente também pode entender que o povo de Deus, né, que o povo que Cristo veio para salvar, seriam os seus, que seria o povo de Israel, né? Mas só que veja só, os seus o rejeitaram, não aceitaram Cristo como Salvador. Ainda hoje eles esperam o Messias, que eles acham que não é Jesus, que é o Messias deles, não é Cristo. Então o Messias que ele quer é um Messias diferente da ideologia que Cristo pregou, né? Cristo não veio para tomar a espada, mas Cristo veio para libertar o homem do pecado, e não a força, mas pelo amor. Então eles não aceitaram. Então não aceitaram Jesus, é tanto que incentivaram para Cristo ser crucificado, né? Uma morte de cruz. Então entregaram eles para ser crucificado e exigiram isso, né? Então veja bem, Cristo veio para os seus,
os seus o rejeitaram. Então, através dessa rejeição, Cristo também nos convida a sermos também adotados, enxertados. Nós não somos os originais da videira, nós não somos os galhos originais, nós somos enxertados na videira verdadeira que é Jesus. Mas com esses galhos que somos nós enxertados, nós temos que produzir frutos para o reino dos céus. Quais são os teus frutos, né, para o reino dos céus? Quanta alma você já salvou para Jesus? Você sabe que nós somos uma semente, e essa semente, quando é brotada no chão, que vem a chuva, ou então é regada pela palavra, então você germina, se torna uma árvore forte, porque tem raiz forte alicerçada na palavra. Então você vai passar a dar frutos para o reino dos céus. E são esses frutos que eu estou falando. É salvar a alma para Cristo, é libertar o seu irmão do pecado, é ajudar a tua família a se libertar. Então, são os frutos que você vai chegar com pessoas que foram libertadas através da tua palavra, através da palavra de Deus que você pregou, do convite que você fez para ir para a igreja, de pessoas que você salvou para o reino dos céus. Esses são os teus frutos. Que um pode dar 2, 3 mil. É igual a semente. Você planta uma semente de espiga de milho, você planta uma sementinha de milho, né? Mas se ela for regada, ou se a chuva for bem preparada naquela época, ela vai germinar. E com pouco tempo, né? Eu não sou agricultor, mas eu acredito que 3 meses vai estar um pé de milho ali, vai estar várias espigas, que foi através de uma semente. E quantas sementes tem uma espiga de milho? Eu não sou agricultor, não vou saber, mas você já vai ter uma ideia. E quantas espigas que tem naquele pé? Geralmente dá 2 espigas, tem um pé que dá 3, né, se eu não me engano. Agora, conta quantas sementes vão germinar, que veio através de uma semente. Essa semente pode ser você, pode ser eu. Aquele que aceitou Jesus, teve a vida transformada, e essa vida transformada pode também transformar outras vidas. Amém? A melhor forma de pregação que eu acho é a gente pregar com o nosso testemunho. É as pessoas olhar para você e enxergar Cristo em você. Passar por você e sentir o perfume de Cristo em você. Então é a vida transformada que realmente dá exemplo de vida de cristão e que transforma outras vidas. As pessoas têm que olhar para você e dizer: nossa, que vida transformada desse homem, dessa mulher. Eu quero minha vida transformada igual a dele. Então vai acreditar na palavra quando você der um bom testemunho. Nosso testemunho fala mais do que palavras. Amém? Então é por isso que nós temos que ter essa transformação de vida. Então, outro exemplo bem interessante, pessoal, eu vou falar e frisar para você, é como fazer como uma analogia de um rei ou de um senhor, vamos dizer assim, que foi casar seu filho. Estava nas bodas do casamento do filho, né? Então preparou uma grande festa, ajeitou todo o castelo, aí mandou chamar aquelas pessoas que ele considerava que era do seu, né, convívio, que era aquelas baronesas, aquele pessoal que era mais próximo do rei. Então mandou o seu servo ir lá chamar. O seu servo foi chamar aquelas pessoas, mas quando chegou em ele disse que tinha acabado de comprar uma junta de boi e estava amansando, não podia ir, que o rei o perdoasse. Chegou mais na frente, ele convidou mais alguém, aí era um padeiro, vamos supor, e ele falou: não, eu tenho que fazer, preparar a massa, eu estou só fazendo analogia para você, tá? Um exemplo mais simples. Aí chegou mais na frente e convidou o outro disse que tinha outras tarefas que não poderia esperar, então não poderia ir. Saiu convidando várias pessoas, nenhuma, todos deram uma desculpa e não podiam ir. Então aquele servo voltou até o rei. Chegando lá, falou para o rei que ninguém aceitou o convite porque tinham tarefas a fazer e estavam muito ocupados nas suas tarefas. Então o rei ficou muito revoltado com aquilo ali, muito triste. Então mandou o servo voltar às esquinas e às praças e às ruas e convidasse todo o povo mesmo, assim, a turma simples, né? Então quando ele chegava na casa de um pai de família simples, pessoas agricultoras e pessoas humildes, vamos supor, e eles faziam o convite, aquela pessoa se sentia muito orgulhosa e esquecia tudo que estava fazendo. Dizia: minha mulher, se arrume, porque o rei chamou a gente para ir na sua casa, nós vamos entrar naquele castelo, vamos conhecer o rei. Nossa, que privilégio tão grande, nunca entramos naquele castelo, vamos ver como é o castelo por dentro.
Então, aquele povo veio, muita gente veio, muitos foram os convidados, encheram a casa do rei. Para quê? Porque tem muita comida, ia estragar e tudo mais, e o povo não ia vir, né? Os convidados. Então, o servo convidou todo mundo nas praças, nas avenidas, nas ruas, no campo, e o castelo se encheu. Então, assim, pessoal, é também na analogia trazendo para o reino de Deus. O seu povo, Jesus Cristo veio para salvar, eles os rejeitaram. Então Jesus Cristo agora lança o convite para mim, para você. Nós somos aquele povo que foi rejeitado, que estamos indo até o castelo do rei. Então venha você também, aceite Jesus como o único Salvador, o suficiente Salvador da tua vida. Não apele para João, Maria, Antônio, Santo Antônio. Não, você tem Cristo Jesus, que já é o suficiente entre você e o Pai. Amém? Um abraço, pessoal. Obrigado. Eu sei que o vídeo ficou muito grande, mas eu precisava falar essa palavra com vocês hoje. Que vocês tenham um dia abençoado, um dia de trabalho abençoado, né? Que Deus abençoe você no seu trabalho, em nome de Jesus.